noite. Estamos aqui de novo. Uma live linda que vai acontecer. A convidada de hoje é a Tássia, uma grande mestre para mim no feminino, mestre no sentido de admirá-la e de ver nela o feminino, talvez que eu queira me espelhar, vamos dizer assim. Tem sempre alguém que a gente admira e que tem como referencial, né, na nossa vida. A Tássia é uma dessas mulheres que traz para mim esse referencial de feminino equilibrado, né, que busca sempre o melhor de si. Esperando a Tássia chegar, e daí a gente começa. Boa noite! Oi, linda! Tudo bem? Eu tô olhando aqui, tô vendo o meu rosto todo pipocadinho. Você sabe o que é isso? A pessoa para de comer açúcar e o corpo começa a limpar, ó. Isso aqui é puro limpeza do corpo, de parar de comer açúcar. Boa noite, Tarsi. Isso, a Tássia já chegou aqui. Oi, Oi, querida, tudo bem? que saudade! Bem, que bom a gente poder se ver um pouquinho aqui, matar um pouquinho dessa saudade. Verdade. É uma delícia estar vindo aqui hoje falar com você e uma honra estar nesse espaço que eu tenho visto tem sido um espaço de muito compartilhamento, né? Bastante conteúdo lindo, conectado com o feminino e que traz muito do teu caminho, né? Então eu fico feliz de participar. Esse é um caminho que aqui eu coloco aquilo que é verdade para mim. E eu sempre me recordo do nosso primeiro encontro do tecer, em que em um momento, eu não vou contar qual é, mas em um momento você sopra no meu ouvido, deixa a sua bruxa sair, deixa a sua bruxa voar, né? Mostre a sua bruxa. Isso ficou muito marcado para mim, assim, no meu coração. E eu sempre levo isso, né? Se essa é a minha verdade, se essa é essa bruxa que está dentro de mim que quer aparecer. Uhum. Hoje faz todo sentido para mim. Naquele momento eu ainda fiquei meia assim, o que ela está querendo dizer com isso, né? Mas hoje faz um sentido imenso. Mas tem coisa que é assim, E a né? Tássia A gente entende anos depois, semanas depois. é, E a Tássia é essa mulher que eu dou muita graça ao universo de ter encontrado através do tecer, né? Essa mulher que, junto com a Sol, ajuda milhares de mulheres a encontrarem. Eu acho que são milhares, sim, de mulheres a encontrarem o seu, a sua verdade, né? E a ideia de chamar a Tássia aqui hoje e falar sobre esse tema de espiritualidade porque a Tássia foi a primeira mulher que eu escutei falar sobre um caminho de espiritualidade que tocasse o meu, né? Que eu sentisse assim, nossa, que uau, que coisa linda, né? E aí a ideia de chamar a Tássia foi para que ela falasse um pouco sobre o que é essa espiritualidade para ela que ressoa na minha também. É isso. Uhum.
Então, eu fico muito feliz em te ouvir sobre a tua visão, né, do TC, de mim, da Sol, e, e é emocionante é, pensar isso e ver esse movimento realmente que a gente, quando vai se trabalhando, a gente vai reverberando, né, na vida das pessoas, tanto aquelas que a gente encontra e contribui para o processo, seja no trabalho terapêutico, seja nos grupos, como para quem vive ao nosso redor, né? Eu acho que isso é uma beleza do caminho de desenvolvimento, do caminho espiritual, porque a gente vai transformando o mundo a partir de nós, né? Então, a gente vai fazendo com que essa mudança no campo vá acontecendo com quem nos toca. E aí a pessoa que é tocada toca outros, toca outros. Então, isso é uma maravilha, é o que a gente chama do milionésimo círculo, né? Que é um termo vindo de Anshinoda, Bolém, e que todas as mulheres que fazem círculos estão como parte desse processo, né? De chegar a mais e mais e mais e mais, e assim a gente fazer esse processo de transição do feminino no planeta. E como foi para mim o caminho de desenvolvimento espiritual, eu sempre gosto muito de sair um pouco dessa dualidade, né? A gente, principalmente aqui no Ocidente, vive muito essa dualidade. A gente separa bem e mal, sagrado e profano, e também separa espírito do corpo. E meu caminho espiritual ele começou um pouquinho com essa separação. Sempre que eu conto sobre como eu cheguei ao feminino, eu não tenho como não falar da minha mãe, então quem já me ouviu sabe e vai ouvir de novo, e de novo, e de novo. E eu faço questão de fazer isso porque para mim é parte do processo de conexão com o feminino, a gente honrar, né, a nossa linhagem, quem veio primeiro, antes de mim foi ela, e realmente foi ela quem me iniciou nesse caminho, né, minha mãe, ela, há 7 anos, ela foi para outro plano, né, virou estrela no céu, mas enquanto aqui, ela me acompanhou muito como menina, depois como mulher, e ela era psicóloga, levava grupos de mulheres quando eu tinha 11, 12 anos, e então eu cresci um pouco nesse lugar de ver um feminino que apoia o feminino, né? Ver uma mulher que apoia outras mulheres. Ela tinha a clínica, né? Fazia os atendimentos como psicóloga, mas ela tinha os lugares onde ela ia para a natureza e conduzia o grupo com algumas das pacientes dela, quando ainda não se falava muito nisso. Isso é há 24, 23 anos atrás. E então eu cresci nesse campo nesse lugar de ver, de ter um referencial de uma mulher que levantava outras mulheres já. E toda a minha história, ela tem 6 irmãs, minhas 7 tias, que construíram uma escola e levam essa escola até hoje, foi onde eu estudei a vida inteira. Então eu passei por um mundo, que foi o mundo onde eu escolhi nascer, que foi um mundo muito feminino, uma família matriarcal. A minha avó, Lourdes, a mãe da minha mãe, é a grande personagem da família. E isso foi uma referência importante para mim, mas ao mesmo tempo eu sei que a maioria das mulheres não tem essa referência, não teve esse acompanhamento, né, essa iniciação. E por isso eu sempre sentia esse chamado para trabalhar com as mulheres. Um pouquinho, fiz o caminho oposto, comecei psicologia na faculdade ali pelos 18 anos, e a gente tem a tradição de ou copiar ou depois sobrecorrigir, né? Ou seja, ou ir na direção do que os pais fizeram, ou fugir completamente. Então, primeiro eu fui, depois eu fugi,
para relações internacionais, depois voltei, hoje eu estou no finalzinho dessa graduação, né, da psicologia, depois de 15 anos atendendo pessoas, né, como terapeuta. E então minha mãe, ela é essa figura muito importante no meu caminho, né, na minha iniciação nesse movimento de apoio ao feminino. E aí, com 18 anos depois que eu fugi da psicologia, eu fui ali fazer um processo de busca espiritual muito profundo e muito importante na minha vida, no meu caminho. Há 17 anos, né? E eu fiquei 7 anos nesse movimento em peregrinação, pelos 4 cantos do mundo, Sibéria, Índia. Eu ainda vou fazer isso. Quando eu comecei, a perna quebrou, né? Então, eu tive que olhar para alguma coisa antes para depois fazer esse caminho, mas eu ainda vou fazer. Mas você já fez muito. E às vezes a peregrinação, ela não é fora, né? Somente. É, E exato. foi um momento em que, por exemplo, aqui no Brasil, não tinha tanto retiro, tantos encontros, tantos. Já tinha bastante, a minha mãe já fazia, abria um pouco as portas, ela tinha feito todas essas formações mais clássicas, né? Dinâmica energética da psique, patchwork, e Uhum. esses cursos assim, mas eu sentia que a minha busca era tanto através de mestres, escolas e linhas, né, de conhecimento, como também através de imersões culturais, né, e eu fiz isso, não só ali, né, nessa Ásia, mas também por aqui e também pela América do Sul, fiquei muito nesse caminhar, né, pelo mundo e já conhecedora de muitas terapias e já aplicando, né, desde os 18, 19 anos, e levando círculos, e toda essa caminhada foi muito importante, mas por que que eu falo sobre essa dualidade? Porque ali eu tinha um movimento de vida e um entendimento de que esse caminho espiritual, ele se daria com a minha retirada do mundo, né, e da minha condição humana. Então eram muitas horas dedicadas à meditação, a yoga, a todos os tipos de processos possíveis e imagináveis. Hoje tem amigas que brincam comigo, mandam mensagem: nova terapia, reiki, nova terapia, barra de axis, astrologia, tá, 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 tá. Então, eu tenho realmente esse caminhar por várias e várias linhas e fiz um pouco essa retirada, né? Mas ali, por volta dos 25, 26 anos, eu ouvi uma amiga que até um dia desses eu entrevistei na live, que ela é médica, ela é psiquiatra, mas ela é da antroposofia, que é uma das outras linhas que eu gosto muito de ouvir, de compreender. Ela me dizia sobre um ensinamento da antroposofia. E cada ensinamento tem sua peculiaridade, cada escola, cada tipo de mestre, mas para mim todos falam uma mesma língua, né? Eles falam da mesma fonte. E ela dizia desse conhecimento da antroposofia, assim, que tem o nome da força crística, e essa a gente conhece bastante através da religião católica aqui no Brasil. O Cristo, não o homem, mas a energia, a força que veio ao planeta e que está aqui ainda. Essa energia crística é uma segunda energia das três, que é uma energia que conecta com a matéria, e uma terceira energia que conecta com somente o espiritual em detrimento da matéria, e o outro somente o material em detrimento do espiritual. E que nosso caminho é justamente esse caminho do meio, caminho de despertar a força crística, e somente é possível quando a gente une os dois. Então eu ali, no meu caminho espiritual, passava muito pelo corpo, mas eu não vivia as coisas desse mundo. Eu não tinha passado por processos como humana, né?
E porque a minha aspiração era me iluminar, eu não tinha um objetivo de vou ter um casamento e vou, desde criança, vou ter 3 filhos, vou fazer isso, vou trabalhar com isso. Nunca pensei tanto nisso, mas eu pensei muito em iluminação. Samadhi, é só isso que eu quero, né? E aí quando eu escutei aquilo, tem coisas que às vezes alguém chega e nos fala e que nos toca muito, né? Nos lembra algo muito, 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 muito profundo e antigo. Então quando eu ouvi isso, me tocou naquele lugar, me trouxe uma percepção de que faltava união, né? Faltava unificar algo, sair dessa dualidade e aceitar mais essa minha condição humana. E então eu passei a estabelecer bases em um lugar, não mais viver nessa vida de viagens e de imersões em outros mundos. E, e hoje, a partir de então, né, eu busco essa integração. E quando minha filha nasceu, foi bonito porque eu via o mesmo estado de presença que me era solicitado quando eu estava em um ashram, na Índia, ou onde fosse em meditação, mesmo estado de atenção, eu precisava ter ali com ela, né? O mesmo senso de devoção e de doação que a gente trabalha muito quando vai, por exemplo, a um ashram ou a escolas espirituais, eu tinha ali com minha filha também. Eu tenho com os outros no mundo, nesse mundo, né? E não só nesse lugar de mãe, mas no lugar de viver esse mundo real e como ele é. E claro, querendo mudar, porque isso a gente nunca para de querer, mas aceitando muito mais ele como ele é, entendendo que eu tinha vindo aqui para esse mundo porque eu precisava viver nesse mundo. Então, desde então, o meu caminho é muito esse de unir, né? Espírito com corpo. E eu vejo que o feminino, ele, ele passa muito por isso, né? A gente, o feminino já é uma necessidade de conexão, de resgate, não somente nas mulheres, mas no mundo inteiro. E se a gente for olhar pela ótica, por exemplo, taoísta, a gente vê que o feminino ele é correspondente à energia yin, à polaridade yin. E, e o yin é tudo que é interno, tudo que é que está ali nas nossas profundezas, é também as nossas sombras. E resgatar o feminino é fazer esse movimento para dentro, né? Então, homens, mulheres hoje são chamados, a gente está num momento específico que ainda mais faz esse convite, que é essa pandemia, e, e eu percebo isso como esse caminho espiritual, ele passa por esse movimento interno e ao mesmo tempo esse movimento de para fora. Então, a minha vivência aqui dentro sendo levada para fora. O que isso quer dizer concretamente? Quer dizer, da história do monge que passou 20 anos na montanha. E ele meditou, 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 até que ele entrou num estado de consciência tão expandido que o condutor dele, o mestre dele, falou, agora talvez você possa ir ao mundo. E ele desceu a montanha e foi no mundo. E ele precisava comer. Chegou no mercado, o atendente demorou para atendê-lo, e ele gritou e ficou muito irritado e bravo. E aí o mestre dele falou, mais 20 anos na montanha. Porque você não deu nada. E eu entendo esse caminho espiritual como isso, como a gente poder trazer para a prática aquilo que a gente desenvolve na alma, né? Então trazer para o corpo, sustentar um corpo forte. E se a gente for falar em corpo, a gente tem 7. E quando a gente faz o início do caminho espiritual, a gente trabalha muito em um, que é o corpo espiritual. Mas a gente tem mais 6 e eles não podem ser negligenciados ou abandonados, né? Então, essa consciência da humanidade, eu considero um insight que eu tive e eu gosto muito de compartilhar com as mulheres,
nos encontros e nos atendimentos, e ajudar com que elas façam essa unificação, né? Que elas saiam dessa dualidade e comecem a levar para a maternidade delas todo esse desenvolvimento espiritual para a relação, para a observação de se precisa, quer, gostaria, está pronta para ter uma relação, até mesmo para essa sabedoria, né, de escolher ou se abrir para um parceiro quando ela tem essa percepção de que quer uma relação, ou saber delimitar, colocar limites, quando não quer uma relação ou se sente de alguma maneira invadida, para que ela leve para o trabalho dela essa, esse caminho, né, percorrido espiritualmente. Então, esse caminho de unir corpo e espírito, vida física, material com vida espiritual. Para mim, isso é a grande essência. E é um pouco esse o meu movimento, né? E você falando me lembra muito dos quatro rabinos que a Clarissa fala no começo do livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Os quatro rabinos chegaram do céu, e aí, depois que eles voltam lá da maravilha que era, um enlouquece, né? O outro fala que não era nada real, foi só um sonho, Uhum, e só o quarto rabino que consegue, então, entender que ele tinha que trazer aquela poesia, aquilo que ele via lá, né, aquela beleza que ele via lá, para a relação que ele tinha com a filha, e daí ele faz uma música para a filha, e assim ele consegue transmitir aquilo que ele vivenciou, né? uhum, uhum, E realmente, para mim, a espiritualidade tem esse caminho mesmo, né? De essa busca de eu conseguir trazer para fora aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro para mim. uhum, uhum. Então, e como o mundo de hoje sempre traz a dualidade, né, Tássia? Sim. Esses dias mesmo eu vi uma postagem e depois eu fiquei pensando nesse movimento que é dual o tempo todo. A pessoa colocou assim: você não precisa olhar para o seu. Chega de olhar para os seus defeitos. Olhe apenas para as suas qualidades. Eu fiquei olhando, Perigoso. pensando naquilo. Eu falei, meu Deus, peraí, mas eu sou luz e eu sou sombra também. Eu não posso olhar só para minhas qualidades. Porque enquanto eu olho só para minhas qualidades, onde eu fico? Né? Eu fico parada. Eu não evoluo, É. E a gente né? tem essa pressão, né, com o positivismo, né? Então, tudo que se eu sinto raiva, eu tenho que colocar para debaixo do tapete. Eu tenho que, né, não vou dar energia para isso. Emoções negativas, mas são coisas que estão aqui na nossa humanidade, né? E é muito importante a gente ter consciência sobre isso. E para além de defeito e qualidade, ver que eu gosto muito dessa visão, são características do nosso ego, mecanismos nossos. E o ego, a gente tem essa visão mais psicológica, né, do ego como resultado de id, superego, mas eu gosto bastante da visão oriental. Rajneesh trouxe muito hoje, o Gurdjieff, que é uma grande referência para mim, também trouxe, que é o ego como um mecanismo de defesa que nós, quando pequenos e muito vulneráveis, desenvolvemos para sobreviver no ambiente em que nós estávamos, né? Nas circunstâncias em que nós estávamos. Esse ego, ele é super importante. Ele foi criado por nós, ele tem uma beleza, ele teve uma importância, e é claro que o caminho de evolução, de desenvolvimento espiritual, nos faz olhar para esse ego, ter consciência sobre ele, que não significa matá-lo, nem eliminá-lo, significa acender a luz naquele quarto e enxergar o que tem ali de bagunça. E poder conscientemente vestir aquele mesmo escudo protetor que a gente vestia na infância, mas não mais como crianças, né?
não na nossa imaturidade e no medo, mas quando a gente vestir, porque é uma estrutura que faz parte de nós, é nossa escolha, que a gente faça isso por escolha e que a gente saiba que a gente não é isso. Então, o que isso significa? Para quem quer saber mais e aprofundar nisso, eu sempre recomendo bastante o Enneagrama, que no Brasil tem uma escola maravilhosa, que é a Escola Sati Brasil, e vem bem da fonte, porque Naranjo foi um dos precursores, né, quem trouxe esse conhecimento aqui para o Ocidente, e ele trouxe de uma maneira muito didática e profunda, porque tem todo o processo que é feito terapêutico para quem vai aprender, não é somente a informação teórica. E o conhecimento sobre os enneagramas fala de 9 estruturas, e que cada um de nós tem uma. Geralmente, quando a gente vai aprendendo, a gente vai escolher uma estrutura que absolutamente não é a nossa real, não é o nosso ego. Isso já é uma defesa do ego. Mas aos pouquinhos a gente vai abrindo as camadas e vai se reconhecendo. Então, por exemplo, isso, inclusive, é algo bem interessante para quem trabalha com as mulheres. Não necessariamente essa abordagem, mas ver sobre as características, né, que as mulheres estão ali expressando. Porque, por exemplo, quem tem um ego 2, que é o ego, é chamado de orgulho nessa visão do enneagrama. Quem tem esse ego vai crescer com uma para se proteger de uma percepção de si, de que não vale nada, vai crescer sempre se colocando acima do outro. Então, isso nem é de uma maneira tão direta, mas é, por exemplo, através de ajudar o outro. Então, são os bons samaritanos, né? E vão estar sempre ali ajudando o outro para se sentir maior ou superior do que o outro. E vão passar a vida inteira tentando agradar, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem o ego 2 como sua estrutura principal de personalidade, né? De ego, ela vai precisar sair um pouco desse pedestal. E aí o trabalho de uma terapeuta, ele é importante, né, nisso, e vai precisar realmente ver o outro, né, enxergar o outro. Mas, por exemplo, uma mulher que tem o ego 6, 5 ou 9, vamos falar do ego 9, que é aquela estrutura que nos coloca num lugar de preguiça, e não é a preguiça de levantar e pegar o copo d'água, mas a preguiça de existir, e que faz com que, por exemplo, uma mulher, ela viva em função dos filhos, em função do marido, e se o filho foi para a faculdade, marido, ela se separou dele, ela vai achar qualquer o trabalho para viver em função, só para não ter que se olhar, para não ter que conhecer o que ela realmente veio fazer nesse mundo, para não ter que conhecer quem ela realmente é, para não olhar para dentro. Então, é, essa mulher, ela precisa muito desse processo de estar no centro do mundo, estar no centro das atenções, e se mostrar, e se colocar. Então, para cada mulher conhecer, né, suas defesas, conhecer seus mecanismos, é um caminho muito importante para trazer esse sentido para a vida, né? Então, tem muitos caminhos. O primeiro deles, que é o básico, é a meditação, porque além de trazer esses benefícios que se fala bastante, porque está na moda, da serotonina, dopamina e toda a parte química, né, cerebral, a meditação ela faz com que a gente pare. Quando a gente para, a gente interrompe os mecanismos do piloto automático, né? Então parar faz com que a gente venha para dentro e aí começa esse processo. Às vezes a gente não vai acender a luz o tempo todo desse quarto, mas a gente começa a trazer uma fresta, outra, e assim vai começando de autoconhecimento, né? Que uma vida vivida sem esse processo é uma vida muito, muito de sobrevivência, né? E Fica no básico, né? o básico, sim.
E eu sempre acreditei muito que a gente está aqui para entrar em lugares que a gente só consegue aqui, né? Nesse plano de existência. Então, nutrir nossa alma, lembrar o que a gente veio fazer e que às vezes não é descobrir uma nova lei física, às vezes o que a gente veio fazer é estar ali no nosso cotidiano, né? Mas essa descoberta de propósito, descoberta de quem eu sou, descoberta de como sair dos meus mecanismos para parar os padrões, por exemplo, de sempre atrair a mesma relação, ou de sempre entrar na mesma situação financeira, ou de sempre ter o mesmo tipo de conflitos nas relações. Então, observar essas questões bem concretas da vida, os mecanismos que nos levam a elas, nos faz sair daquela linha que vai se repetindo, né? E que a gente está cansada. Acho que todas vocês ouvindo sabem, ou já sentiram um pouco esse cansaço espiritual. Sim. É, porque enquanto a gente não entende por que que esse padrão se repete, ele vai se repetir, Uhum, né? A gente não toma consciência dele, ele vai se repetir. uhum, E essa questão da meditação que você falou, eu sempre tive muita dificuldade de meditar. Era um negócio assim, eu não conseguia fazer se parar, né? E aí, quando eu meditava, eu percebia que eu estava meditando com o olho fechado, sentadinho, e meu corpo fazia assim. Eu voltava. E ele fazia assim de novo. Eu voltava. E aí eu comecei a notar que, na verdade, quanto estava acelerada, quanto eu não conseguia parar para pensar, né? uhum, E esse processo de começar a parar e pensar veio justamente com aquilo que para muitas pessoas pode ter sido a pior coisa do mundo, que foi quebrar minha perna. Hoje eu vejo e falo, foi a melhor coisa do mundo. Outro dia eu estava meditando aqui quietinha, eu falei para minha irmã, quando você passar, se você olhar, observa como o meu corpo, o que que o meu corpo faz, porque às vezes você está no processo de meditar e você não, né, não se dá conta, né? E daí passou, daí eu falei, e aí, você olhou, você viu como o meu corpo tá? Ela falou assim, o corpo não foi para lugar nenhum, nem para frente, nem para trás, nem para lado, nem para outro. Graças a Deus. Agora eu acredito que eu tô começando a entrar nesse processo de encontrar esse esse ser lugar da interno, essência, esse né? ser. E você sabe que eu Uhum. comecei minhas primeiras meditações, eu sentia essa dificuldade de parar, né? E eu sentava, começava a meditar, e aí começava a pensar, tô pensando, o pensamento tá vindo, e continua, ai meu Deus, não tá indo embora, ai minha perna tá doendo assim, ai. E, e meu começo, e fica também essa dica para quem quer começar, mas sente essa, esse desconforto, né? Meu começo foi através do movimento, né? E foi aí que eu comecei a corrida, que é algo que me acompanha até hoje, né? Hoje de uma maneira mais ativa, né? Eu corro mais, mas ali eu corria, por exemplo, corria 3 quilômetros e eu meditava depois da corrida, ou eu dançava livremente, com uma música no quarto e parava. Então, depois de um movimento intenso, ia para pausa. E isso é um ritmo que a gente conhece mais. Então, é mais fácil a gente entrar nesse estado, né, de meditação quando a gente entra depois de um movimento, fazendo esse caminho de movimento, pausa, movimento, pausa. Expansão, interiorização, expansão, interiorização. Yin e Yang, né? Então, é bom quem não consegue fazer somente, por exemplo, acordar e meditar, antes dar uma corridinha ou dar uma dançadinha, mexer um pouco. E a gente está falando também dessa conexão de corpo e espírito, né? Aí. Então fica essa dica. Sim. E eu lembrei agora é, de que a gente está trazendo bastante essa questão do espírito e do mundo físico, né? Essa conexão. Eu lembrei que uma vez eu ouvi que houve um grande equívoco, né, na transmissão dos escritos antigos e que tinha sido escrito a palavra que veio pra gente como celibato, né? Que a gente pegou do inglês como celibate. E
mas que havia sido feita uma confusão dentro dessas traduções, é muito parecida uma com a outra, mas a palavra base era celebrate, celebrar, ao invés de reprimir, né? E esse é um caminho espiritual. Se a gente olhar no Japão, em muitas culturas, as pessoas celebram os pequenos momentos, né? O japonês, ele vai tomar o chá, ele deixa os sapatos ali fora, ele entra e ele celebra aquele momento do chá. Nas culturas indígenas tem muito esse momento de celebração ou de ritualização, né, da vida. E quando a gente está nesse processo de negar a vida, negar o corpo, negar a comida, vou fazer jejum de 60 dias, porque eu não preciso mais do alimento físico, eu vivo de luz. Isso é maravilhoso como experiência, isso é maravilhoso, mas também é maravilhoso a gente saborear uma comida, a gente reconhecer o milagre que é aquele alimento que veio da terra entrar no nosso corpo, né? A gente celebrar o toque de outra pessoa com outra pessoa, e mesmo o nosso toque, né? A gente celebrar as relações, a gente celebrar o movimento que o nosso corpo faz, né? Por exemplo, eu na corrida sinto muito isso, para mim é um grande êxtase. Eu gosto muito daquele momento durante a corrida, quando passei muitos quilômetros, e de repente eu sinto só minha energia ali, né? Eu sinto que é o meu corpo que está completamente em ação, né? Ali nesse movimento, mas eu consigo sentir ao mesmo tempo o meu espírito ali presente, né? E tão no corpo e tão no espírito. Acho que essa celebração da vida é uma grande chave quando a gente começa a viver assim, não mais reprimindo, e não reprimindo a raiva, não reprimindo o ciúme. Não, eu agora estou no processo feminino, sororidade, estou olhando aquele cabelo, mas não estou sentindo ciúme, inveja. Não estou porque sororidade, eu amo. Então, se a gente faz isso, a gente está não no celebrate, a gente está no celebrate, mas se a gente reconhece e entra no lugar de isso aqui é somente uma crença, um programa que eu recebi de que as mulheres são minhas rivais, não preciso mais disso, obrigada, eu reconheço, eu vejo, mas não é necessário. Então a gente começa a ir para um outro lugar, esse lugar de celebração é um lugar de aceitação de nós, das nossas sombras, do outro. Eu não reprimo mais que minha filha tem algumas qualidades do pai e que eu não concordo. Eu aceito. Ela é filha do pai também, não é? Então eu não reprimo mais que a minha tia sempre fala eu sou velha, já tô velha, não posso mais. Eu posso até dizer para ela, a palavra tem poder, estude PNL, mas eu não vou reprimi-la. Eu faço o meu possível, mas eu aceito como ela é, como ela consegue, né, viver nesse mundo. E principalmente eu não rejeito mais esse mundo, né? Se apresenta para mim um parque onde eu vou caminhar entre as árvores, eu não fico ali rejeitando aquele mundo olhando o celular. Eu vou aceitar aquele mundo. Estou aqui no parque, eu vou olhar essas árvores. Eu vou sentar nessa grama, vou sentar nessa terra. Então a gente vive muito mais nesse estado que é o estado tão almejado, né, no caminho espiritual, que é esse estado de presença. Então esse estado de presença ele vem mais pela celebração e que significa aceitação e agradecimento àquilo que se apresenta, do que pela negação. Então, meu marido quer viver outras experiências. Eu não vou reprimir e negar isso. Eu vou aceitar. Vou aceitar a vida como ela se apresenta, né? Então, apareceu uma doença. Ops, isso não significa que eu não sou espiritual. Significa que eu estava com pensamentos negativos, né? Significa que essa doença veio para me ensinar. Vou aprender com ela. Então a gente começa a integrar, né, o que acontece, o que se apresenta na vida pra gente. E aí a vida ganha a sua beleza. É isso mesmo, e é um processo tão
não é um processo, para mim, pelo menos, né? Não foi um processo e não é um processo simples, Não. né? É um processo que exige de mim sair desse padrão, né? Eu diria que é o peixinho pular do aquário para a água, né? Pro mar, né? E aí ele vai se deparar com um monte de coisas, e aí como que eu faço para lidar com tudo isso, né? E é esse processo de aceitação que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né, Tati? Uhum. Que às vezes eu falo assim, chega alguém para mim e fala assim, ah, eu quero emagrecer. Tá, mas você aceita que você é como você é? Não, porque se eu aceitar, eu nunca vou emagrecer. Aí eu falo, não, você nunca vai emagrecer enquanto você não olhar por que que essa gordura tá aí. Ela não chegou aí à toa. Então você tem que olhar para ela. Aceitar não significa se acomodar. Significa apenas que você aceita aquilo que está ali naquele momento, que você acolhe aquilo que está ali, para aí sim eu poder ir em busca de fazer a mudança, né? Uhum. Uhum. Então, isso que você falou sobre a sororidade, eu acho muito interessante. Eu me pego várias vezes. Mas espera aí, eu sou líder do Sagrado Feminino, o que que eu estou pensando isso? Não, calma. Eu posso pensar isso, Sim. né? Eu posso sentir isso. Uhum. Tá Uhum. tudo bem. Existe algo aqui, memórias, Sim. né, ancestrais que também vivem em mim, que também tem registro de alguma coisa. Tá tudo bem Sim. eu sentir isso. E essa honestidade com a gente mesma é o mais importante, né? Porque nos deixa ali no lugar de, inclusive, poder transformar aquela visão nossa, né? E, Sim. e tem nessa dualidade, a gente fica muito nesse lugar de julgar as emoções, né? Tem uma música, você lembra? A gente já compartilhou nos grupos, que é tão bonita, é de uma nordestina do Maranhão. É não é da Flávia. É, que É, ela diz eu, que não se aguenta mais, né? Ela fala. Ah, eu não lembro agora, mas depois a gente deixa aqui. ela fala tudo de ruim que a gente é, É, né? Eu sou, eu sou invejosa, eu sou não sei o quê, né? é, Ela vai falando todas as coisas ruins dela, né? ela vai Parece nomear até. Como que é o nome? aquilo que é proibido, né? Me cura de mim, a Silvia falou. Isso, Um beijo, querida. isso mesmo, Silvia. Mas Me procura, cura de mim, essa música aí. alguma coisa mais, a coisa mais linda dentro do meu caminho espiritual foi aprender a rir de mim mesma. E com as minhas as mulheres que eu atendo, tem Né? questão que a gente faz somente Olha lá, tem um monte de claro, todo. Ah, que lindo! Essa música é maravilhosa, vamos dividir. E que algo que eu faço muito comigo e com as mulheres, é, é esse lugar transcendental, ir a esse lugar transcendental, que é o lugar de rir de si mesma, né? E a gente, quando ri de si mesma, a gente pode derreter essa máscara, esse ego, sair um pouco, descansar um pouco. É como meditar. Tem tantas formas de meditação, né? Então, tô com ciúme. Vou exagerar o meu ciúme. Ai, meu Deus, mas ele é só meu, ele é só meu. E faz assim frente ao espelho e você vai cair na risada de si mesma. E quando isso acontece, você saiu, você se desidentificou daquele. Tem linhas que chamam de peia, né? Daquela peia, daquele sofrimento espiritual, psíquico, né? Daquela prisão. Você sai, se olha de fora. Aí você pode voltar para o seu eixo, voltar para sua essência, né? E talvez viver um pouquinho o ciúminho, mas sem perder tanta energia com ele. Isso deixa tão leve, né? Eu lembro uma vez que você pediu para eu fazer esse exercício. Acho que foi, não sei se foi numa, não lembro exatamente como foi, se foi num grupo ou se foi numa sessão. E realmente depois deixa Sim, muito mais leve a sim. sensação. É, E no, eu comecei a exercitar isso no dia a dia, às vezes que nem, por exemplo, situações que eu ficaria brava, né? Eu
Eu falo, ah, a psicóloga tá ficando louca mesmo, né? Porque daí eu consigo rir de mim, né? Daquilo que me deixaria completamente estressada. E Isso, aquilo vai deixando mais leve. isso. Então, toda essa intimidade com a gente, né? Nós mulheres com essa intimidade conosco, nos tira muito de um lugar hum, de meninas, né? E nos coloca muito nesse lugar de mulheres. Quando a gente vai se responsabilizando pelo nosso processo, se responsabilizando pelas nossas emoções, compreendendo melhor, sem demonizá-las, abraçando elas. E isso também, essa independência, essa maturidade, né? Indo para outros âmbitos, por exemplo, a relação. Então, a gente tem muitas. Existe um fato muito recorrente, né, muito comum, que é de a mulher ela sentir o seu brilho, sentir sua sensualidade, sentir seu prazer com o mundo na presença somente de um parceiro, né? Então tem muitas mulheres que parece que ficam aguardando o dia que o parceiro vai chegar, ou a parceira, né? E vai ser feliz. E isso é depositar muito a sua autonomia, a sua felicidade, a sua vida no outro, né? Essa espera. Então, tem mulheres que estão brilhantes, radiantes quando estão apaixonadas. Mas um caminho para todas nós mulheres é o caminho de descobrir como viver nesses estados mais altos de quando estamos apaixonadas aqui hoje, né? E independente do outro, independente de se estamos ou não com alguém, né? E, e também o cuidar de si mesma, entrar nesse lugar de autonomia. Eu acho bonito que hoje a ginecologia natural, não sei se você lembra que a Bruna trouxe isso na formação, a ginecologia Sim, natural traz essa visão do lugar de autonomia da mulher, né? Tem até médicas que ensinam a mulher usar o espéculo, né? Dentro e olhar o seu útero, olhar, conhecer sua vulva, sua vagina e conhecer quando tem algum sintoma, reconhecer sem necessidade do exame, o que é muito importante também, essa visita, esse acompanhamento médico, uma coisa não exclui a outra, mas que a mulher tenha essa apropriação do próprio corpo, né? E tanto com isso, com esse autoconhecimento para saber, parece que aqui tem algo, e saber como pode se tratar, se cuidar. Eu vejo muito nos grupos femininos isso, alguém perguntando receitas, né, de como cuidar de, não as questões mais graves, mas aquelas mais básicas, de formas cotidiana. naturais, e as mulheres se ajudando umas às outras. Então, isso faz parte desse lugar de autonomia sobre os nossos corpos, né? E isso, é a gente sair dessa menina e virar essa mulher, e virar essa mulher que é também mãe de si mesma. Então, eu posso me cuidar, eu posso me nutrir, eu posso reconhecer que na minha geladeira não tem alimentos que vão realmente fazer bem para mim, posso ir ao mercado e comprar esses alimentos, eu posso agendar um médico, porque faz tempo que eu não vou, eu sinto que eu preciso, então eu vou fazer isso, não só fazer pelo outro, né, mas esse cuidado de si. E não só nisso, mas eu preciso de um escalda-pés, eu preciso de uma massagem, eu preciso de um tempo na natureza, esse cuidado, esse reconhecimento da própria necessidade e essa possibilidade de atender, né, essa, essa necessidade. Então, esse lugar de autonomia, ele é, assim, importantíssimo para nós mulheres. Eu acho que esse despertar do feminino no mundo tem trazido para nós essa possibilidade, que a gente sempre foi muito cuidadora do outro, né? E agora a gente está podendo olhar para nós e mesmo pedir ajuda, né? Estou precisando de um colo. Amiga, vem aqui, quero colo, né? E poder receber esse colo. Então, é revolucionário esse lugar de autonomia, né, nosso. Eu vejo assim.
esse processo de autonomia, eu encontrei muito ele na Ayurveda. Então, eu lembro que até foi você que me falou, né? Eu não sabia nem que existia e foi uma coisa assim incrível para mim, que eu buscava um processo para me aceitar a Vanessa, aceitar a obesidade e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na Ayurveda, eu pude encontrar isso que fazia um sentido, porque era sentir o meu corpo, né? Era essa conexão entre essas dualidades que você falou. Não era só deixar de comer um açúcar porque eu vou emagrecer. Não, é Uhum. porque eu sinto no corpo. De vez em quando eu faço isso, né? Eu sinto que o corpo tá pesado. Por quê? Ah, é o açúcar. Ah, e aí eu stop, vamos parar e vamos sentir como o corpo fica, né? E aí Uhum. tudo foi ficando muito tranquilo de fazer, né? Eu fui parando de comer carne, fui sentindo que o corpo ficava melhor. Agora eu não como mais nada de carne. E aí Uhum. eu vou sentindo que o corpo vai ficando melhor ainda, né? Você vai vendo o corpo ir eliminando aquilo. Uhum. Açúcar, ó, fazem mais de 20 dias que eu não como açúcar. O corpo está eliminando tudo, Uhum. né? Então aí você Sim. fazendo essa conexão, você vai entendendo que é um processo de, peraí, quem me domina? O que eu domino, Uhum. né? E aí você vai trazendo isso para o seu dia a dia, né? Trazendo essa conexão da tua alma, do que a tua alma precisa para o teu corpo físico, né? Isso para mim é não tem preço que pague, vamos dizer assim, esse Uhum. encontro, né? Minha alma com o meu corpo, com aquilo que Isso. é bom para mim, para o meu corpo, vai abraçando a minha alma, né? E a Uhum. gente aprende que alma é uma coisa e corpo é outra, né? E não é, Uhum. Uhum. né? Se o meu corpo não estiver bem, a minha alma também não vai estar. Uhum. Ambos precisam estar juntos. Inclusive, o contrário também, né? Assim, ah, o que a gente faz como de somatização no corpo, né? Por causa da alma, de alguma questão psíquica ou energética, né? Às vezes a gente tem, de repente aparece com uma questão na bexiga, nos ovários, e ali tem toda uma história no nosso chakra sutisthana, né? No nosso segundo corpo, o corpo etéreo, e que é relacionado com as relações, que é relacionado com a forma como eu me comunico com o mundo. Então, tudo é relacionado. Quando a gente se torna consciente, a gente pode... não precisa de tantos avisos. Por exemplo, se eu ouço meu corpo e eu entendo que eu preciso de descanso, tive 30 reuniões essa semana, e agora o que eu preciso é descansar. Se eu escuto e descanso, eu não vou precisar ficar doente com gripe semana que vem para poder me dar esse descanso. Eu vou precisar de movimentos inconscientes, né, para me dar aquilo que eu preciso. Então, isso é uma conexão do espírito com o corpo, né? O Perfeito. corpo, ele é essa grande porta, né, para a gente aprender muito. O corpo e os corpos, né? Uhum. Porque a gente tem corpo emocional, a gente tem corpo vital, a gente tem o primeiro que é o físico, do qual a gente está falando tanto hoje, e a gente tem o etéreo, que é o corpo dos sonhos, da sexualidade, a gente tem o corpo mental, o corpo kármico e o nirvânico, né? E eles andam juntos. E é muito importante a gente ir nutrindo a todos, né? Mas começar pelo nosso corpo de mulher, habitar esse corpo de mulher. Eu gosto muito da dança e a minha primeira professora de dança foi a minha irmã, a Roberta. Ela também ela é psicóloga, assim como minha mãe e eu que estou no mesmo caminho. Mas ela era minha professora, eu fiz aula de dança com ela ensinava quando eu era criança, com 7 anos. E eu tinha feito antes balé, algumas danças mais assim, de fazer apresentação e de viver mesmo a dança com a energia,
foi ali com ela, né? E eu passei por vários, indiana, jazz lírico, dança do ventre, né? Várias escolas, e porque eu sempre fui muito do corpo. Não sei como nesses 7 anos de peregrinação eu, eu, eu fiquei menos desconectada, mas não tanto. Mas através da dança, eu sinto que a gente faz muito, nós mulheres, que nós fazemos muito esse caminho de incorporar o feminino, né? E a dança traz esse mover, mas esse mover a partir de um estado interno. Então, para mim, os momentos de grande êxtase, assim, foram conectados com a dança, né? Com esse fluir, esse expressar pelo corpo e esse relaxar, porque dançar é também pausar um pouco a fala, né? A verborragia mental. É um pouco esse orgasmo, né? Um pouco esse lugar onde eu não tenho identidade, não tenho a profissão, não tenho nome, eu sou essa dança. Então, todas as mulheres nesse caminho do feminino, eu sempre falo muito sobre a dança, porque sem a dança a gente não vai completamente ao nosso corpo, não entra completamente no nosso corpo feminino. E eu não estou falando de nenhuma técnica, mas a dança que a gente faz de portas fechadas, com uma vela acesa, no nosso quarto. Nós com nós mesmas. Então, Não dança. tem maior movimento, acho que, de encontro com a gente mesmo que a dança. Tá uma delícia de escutar, mas falta 3 minutos. Você acredita? Passou assim. Passou. É a Sherazade, né? Eu falo que você é a Sherazade. Na hora que ela começa a falar, a gente para e fica. Ah, você também, eu adoro essa nossa conversa porque ela flui, é gostoso. Eu só queria dizer uma coisinha, a gente falou dessa coisa de entrar em contato com, reconhecer, né, celebrar quando um processo acontece. E você traz bastante essa questão de quando você caiu no Peru, né, eu acompanhei muito de perto com você. E eu só queria te dizer que essa bruxa que a gente falou no começo, que é a mulher sábia, né, ela estava ali porque foi lindo ver a tua reação, né? Tua lucidez e a tua compreensão de que ele tinha um ensinamento, né? O corpo estava em sofrimento, mas somente um. E, e a tua busca pelas mulheres, porque você ali no grupo, quem não sabe, a gente tem alguns grupos de WhatsApp onde nós estamos em comum do TC, e ali teve todo um suporte, foi bonito aquele abraço, né? Mesmo que de longe, mas esse acompanhamento com você e ver tua forma de ver o que acontecia com teu corpo. E assim, quando a gente vê o que acontece com a nossa vida, com os olhos da consciência, aí tudo faz sentido, né? Está no final, E não foi é? muito bom receber. Tá, tá. Tem 1 minutinho. Foi maravilhoso receber aquele colo de vocês todas. Acho que foi o que me fortaleceu para passar pelo processo. Tássia, gratidão, Gratidão. gratidão imensa. Obrigada, gratidão a todos que assistiram, que vão assistir, não agora, mas daqui a pouco. E seguimos tecendo juntas essas Seguimos, estradas. crescendo junto. Então, Sim. querida. Beijo. Gratidão.